Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. É dia das crianças. E não se engane com um aparente silêncio. O sanatório está cheio delas. A maioria de vocês não consegue vê-las. Mas acreditem, elas estão em cada corredor, estão nos jardins, estão passando por você. É só se concentrar um pouco e fazer silêncio e vão conseguir ouvi-las, correndo e brincando. E por isso, essa noite, a história será para elas. E é impossível falar em histórias para crianças sem mencionar os contos de fadas. Mas esqueçam-o e viveram felizes para sempre. Isso não aconteceu. Também não aconteceram lindas histórias de amor e nem sonhos sendo realizados. Sim, aceitem. As suas avós, as suas mães mentiram para vocês. Tudo, na verdade, era um grande festival de sexo, de morte, perversão e pedofilia. As histórias originais surgiram na época medieval e foram adaptadas muito tempo mais tarde por vários escritores, sendo que as que ficaram mais famosas foram as conhecidas adaptações dos irmãos Grimm. E depois veio a Disney, que melou tudo de vez. Essas histórias então eram uma maneira de fazer as crianças obedecerem, terem medo. E estamos falando de aldeões europeus na Idade Média, que viviam próximo a florestas. Então, uma criança ser devorada por um lobo era um perigo real, além das doenças, do risco de se perderem no meio do mato, de pedófilos, de serem sequestradas e vendidas. Tudo isso era comum. E há rumores de que todas essas histórias são acontecimentos reais, sendo adaptadas e mudadas através dos tempos para não chocar as crianças de hoje. Entre todas, existe uma delas que, devido a acontecimentos bem estranhos, dá mais indícios de que possa ter sido não apenas uma fábula, mas um acontecimento real, misterioso e assustador. Existe uma rua na pequena cidade de Hamelin, na Alemanha. É uma rua sem saída, onde fica uma igreja. Nessa rua, em um ponto exato, 130 crianças simplesmente desapareceram, hipnotizadas por uma música. Exatamente por isso, nessa rua, até hoje não há música. É proibido cantar, é proibido tocar qualquer instrumento e até mesmo dar risadas. Tudo em memória dessas crianças. Era uma vez, no ano de 1284, a cidade de Hamelin estava infestada por ratos e a praga estava fora de controle. Os moradores já não tinham mais o que fazer quando um forasteiro de roupas muito coloridas chegou à cidade. Ele procurou as autoridades do lugar e se ofereceu para acabar com o problema. Disse ser um caçador de pragas e que poderia desaparecer com todos os ratos. E o trato, então, foi uma moeda de ouro para cada cabeça de rato. Tendo a autorização para fazer o serviço, o homem pegou uma flauta e começou a tocar uma música sinistra, hipnotizante. Em pouco tempo, começou a ser seguido por milhares e milhares de ratos até o rio Weser, onde todos se afogaram. No dia seguinte, o forasteiro foi reclamar a sua recompensa. Mas mesmo estando comprovado que não sobrou sequer um ratinho em lugar nenhum, os poderosos da cidade se recusaram a pagar, dizendo que não poderiam dar uma moeda por cabeça se não havia sido apresentada nenhuma cabeça. Com muita raiva, o caçador de ratos foi embora, voltando algumas semanas depois. E aproveitando que todos os moradores estavam escondidos, e a palavra é essa, escondidos na igreja, começou a tocar a sua flauta, mas dessa vez hipnotizando todas as crianças. 130 meninos e meninas o seguiram até a rua sem saída e de lá desapareceram. A cidade ficou desolada, desesperada, com seus moradores atônitos, e Hamelin não tinha mais nenhum rato, mas também não tinha mais nenhuma criança. Pouco tempo depois, apenas 3 crianças foram encontradas. Uma delas, por ser surda, obviamente não ouviu a música e por isso se salvou. Outra se perdeu das demais durante a caminhada.
E a terceira usava muletas. Ela caiu no meio do caminho e não conseguiu mais acompanhar o flautista. Foi cogitado que as crianças pudessem ter sido levadas para uma caverna e presas lá dentro como um tipo de um sequestro. E o resgate seria as moedas que foram prometidas. Mas o tempo passou e nenhum sinal, nem das crianças e nem do flautista. Então os grupos de busca foram sendo organizados. Eles vasculharam cada canto, cada caverna, mas não encontraram nem sinal de ninguém. Também imaginaram que, assim como os ratos, as crianças teriam sido levadas para o rio e se afogado, mas nunca nenhum corpo emergiu. Foi levantada a hipótese de se tratar de algum serial killer. Algumas pessoas disseram que o flautista e os ratos seriam apenas uma metáfora para a peste bubônica que assolava a Europa. Mas assim como há teorias, há também os fatos. A cidade de Hamelin é cheia de inscrições nas paredes datadas da Idade Média que podem ser vistas até hoje, confirmando o desaparecimento dessas crianças. Hamelin está oficialmente em luto, permanente por elas, é um luto eterno. Na rua da igreja, a Rua Sem Música, está uma dessas inscrições que diz 1284, no dia 26 de junho, dia de São João de São Paulo. 130 crianças nascidas em Hamelin foram levadas para fora da cidade por um flautista vestindo roupas multicores. Após passar pelo Calvário, perto da Koppenberg, elas se foram para sempre. O que também chama atenção é o fato das roupas do flautista serem descritas como muito coloridas e chamativas, e isso não se usava naquela época. Outra coisa intrigante que coloca em dúvida se a história é apenas uma lenda é que existe na igreja de Hamelin um vitral, datado do ano de 1300, que conta essa história dos ratos e do desaparecimento. O problema é que a igreja foi incendiada em 1600, mas ao ser reconstruída, um outro vitral foi recolocado e feito com a imagem do flautista e das crianças, todas vestidas de branco e o seguindo. Está escrito em uma placa que o vitral é em memória a uma grande tragédia ocorrida na cidade. E no museu local estão expostos os sapatinhos de couro que pertenciam a essas crianças. Outra inscrição está no registro mais antigo da cidade, de 1384, que diz: faz 100 anos desde que nossos filhos nos deixaram. E quem seria o flautista? E mais um monte de teorias e suposições em meio a pesquisas começaram a surgir. Também muitas perguntas. Poderia sim ser um pedófilo, mas como um pedófilo iria entrar numa cidade, roubar 130 crianças, sem que ninguém visse ou fizesse nada? É um tanto absurdo. Nem tão absurda foi a teoria de que os próprios moradores teriam vendido seus filhos para um recrutador da região dos Bálticos. Mas como eu sou defensora do sobrenatural e do inexplicável, eu prefiro acreditar na terceira teoria, a dos extraterrestres. Alguns alegam se tratar de um visitante de outro planeta. Primeiro por suas roupas estranhas e o instrumento que ele carregava, que tinha forma de uma flauta, podendo então facilmente ser confundida com uma. Em alguns testemunhos de pessoas que foram abduzidas, foram citados objetos com o mesmo formato de uma flauta, que exalavam um gás, fazendo com que as pessoas perdessem os sentidos ou ficassem como sonâmbulas. Isso também explicaria por que as pessoas estavam escondidas na igreja. Por que escondidas? De quem? Do quê? Há registros da mesma época em gravuras que mostram vários objetos no céu, de muitas formas. São discos, charutos, muitas esferas. Essas gravuras mostram pessoas apavoradas diante de um fenômeno que parece ter durado muitas horas e que algum desses objetos caíram ou pousaram na Terra. Foram encontrados documentos dizendo que os fenômenos ufológicos foram intensos e se espalharam pela Europa como se o céu tivesse sendo bombardeado por bolas de fogo. Relatos de diversas aparições, e todas ao mesmo tempo, causando pânico geral. E foi justamente alguns dias depois desses eventos que o estranho flautista chegou à cidade.
Mas os testemunhos mais interessantes são, sem dúvida nenhuma, daqueles que contam que a rua da igreja possa ser assombrada por essas crianças. Moradores e turistas alegam ver orbes e vultos com bastante frequência. Outros já disseram ter ouvido risadas e vozes infantis. Mas o que causa mais arrepio, segundo essas pessoas, é o som melodioso e sinistro que ecoa na rua, misturado ao som do vento. Como podem ver, ninguém foi feliz para sempre, mesmo porque essa história está muito longe de chegar ao final. Se é que com todos esses mistérios, alguém um dia vai encontrar um final. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague recolhendo as crianças, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vai dormir, criançada!